Em 1959, um advogado de 35 anos, recém-saído de um divórcio e ainda se recuperando da perda de um filho para a leucemia, foi apresentado a um gestor de investimentos de 29 anos em um restaurante em Omaha, Nebraska. O advogado se chamava Charles T. Munger e o gestor Warren Buffett. Eles passaram horas conversando: negócios, investimentos, história, psicologia, economia. No final da noite, ambos sabiam que algo raro havia acontecido, um encontro de mentes que se complementavam. Munger não era um financista de formação, era advogado, mas sua curiosidade intelectual o havia levado a estudar física, biologia, psicologia, filosofia e história. Essa amplitude de conhecimento, aliada a uma racionalidade quase clínica, impressionou Buffett. O livro Poor Charles' Almanac, cuja edição mais recente é de 2023, reúne os discursos que Munger deu entre 1986 e 2007. Não é um manual de investimentos, é uma coletânea de filosofia prática, de modelos mentais, de lições sobre como viver, decidir e pensar. O título é uma homenagem a Benjamin Franklin, outro polímata que Munger admirava. Assim como Franklin, publicava Poor Richard's Almanac. Com conselhos para uma vida virtuosa, Munger ofereceu seu próprio almanac. Munger morreu em novembro de 2023, aos 99 anos. Este livro é o seu testamento intelectual. A trajetória e a origem da filosofia. Para entender as ideias de Munger, é preciso conhecer sua história. Ele nasceu em Omaha, Nebraska, em 1924. Ainda jovem, trabalhou na mercearia da família Buffett. Sim, a mesma família. Muito antes de conhecer Warren. Serviu na Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial. Estudou meteorologia no Caltech. Depois formou-se em Direito em Harvard, com distinção. Tornou-se advogado em Los Angeles. Construiu uma carreira sólida. Paralelamente, começou a investir em ações e imóveis. Aos poucos percebeu que sua verdadeira vocação era alocar capital, não redigir contratos. Mas a vida de Munger não foi uma linha reta de sucessos. Ele enfrentou um divórcio doloroso e pouco depois a morte do filho Teddy, aos 9 anos, vítima de leucemia. Esses eventos moldaram sua visão de mundo. Ele desenvolveu uma postura de aceitação da realidade. Uma das lições recorrentes no livro é que a vida inevitavelmente contém sofrimento, perdas e injustiças. O segredo não está em evitar essas experiências, é impossível, mas em responder a elas com resiliência e racionalidade. Em 1959, veio o encontro com Buffett. A partir dali, nasceu uma parceria intelectual extraordinária, baseada em confiança absoluta e respeito mútuo. Buffett frequentemente diz que Munger o elevou intelectualmente. Antes de Charlie, Buffett seguia estritamente a filosofia de Benjamin Graham: comprar ações extremamente baratas, independentemente da qualidade do negócio. Munger o convenceu do contrário. É melhor comprar empresas excepcionais por preços razoáveis do que empresas medíocres com preços baixíssimos. Essa mudança de paradigma foi decisiva para a transformação da Berkshire Hathaway. Me diz aí, você já mudou radicalmente uma crença central porque alguém te apresentou um argumento melhor? Conte nos comentários, vou ler. O tabuleiro de modelos mentais. A ideia mais famosa do livro é o tabuleiro, rede ou uma treliça de modelos mentais. Munger argumentava que a maioria das pessoas aprende de forma excessivamente especializada. Um economista conhece economia, um engenheiro conhece engenharia, um médico conhece medicina. O problema é que a realidade não respeita fronteiras acadêmicas. Os grandes problemas, na vida, nos negócios, nos investimentos, exigem conhecimento multidisciplinar. Por isso, Munger defendia que devemos construir uma rede mental composta pelos conceitos fundamentais de várias áreas: matemática, física, biologia, psicologia, economia, história, engenharia, estatística. Quem possui apenas uma ferramenta tende a enxergar todos os problemas da mesma forma. Munger chamava isso de o homem do martelo. Para quem só tem um martelo, tudo parece um prego. O investidor, o empresário, o profissional
de qualquer área precisa enxergar um problema através de múltiplas lentes simultaneamente. Quanto mais modelos mentais alguém domina, mais próximo a sua visão fica da realidade. Munger aplicava isso a tudo. Para prever o comportamento humano, por exemplo, ele usava economia, incentivos, psicologia social através da conformidade e biologia evolutiva através de status e hierarquia. A combinação dos três modelos produzia uma previsão muito mais precisa do que qualquer um isolado. Ele também recomendava fazer amizade mental com grandes mortos, estudar biografias de figuras históricas que descobriram princípios importantes. Aprender através de vidas alheias é uma das formas mais eficientes de educação, segundo Munger. Técnica prática 1. O tabuleiro de modelos mentais. Liste as 3 disciplinas mais relevantes para o problema que você enfrenta. Para cada uma, identifique um princípio fundamental. Depois, combine esses princípios em uma única análise. O que cada disciplina isolada não vê, a combinação revela. A psicologia do erro humano e a lista de verificação. Talvez a parte mais famosa do livro seja o discurso The Psychology of Human Misjudgment, a psicologia do erro humano. Nessa palestra, Munger descreve mais de 2 dezenas de vieses cognitivos que levam pessoas inteligentes a cometer erros previsíveis. Ele acreditava que compreender a psicologia humana era tão importante quanto compreender finanças ou economia. Vou listar os principais. Tendência ao incentivo. As pessoas respondem fortemente aos incentivos. Se você não entende os incentivos de quem está lhe dando um conselho, não confie no conselho. Tendência à consistência. Uma vez comprometidas com uma ideia, as pessoas resistem a mudá-la, mesmo diante de evidências contrárias. Tendência à reciprocidade. Sentimos necessidade de retribuir favores, mesmo quando não é racional. Tendência à influência social. Seguimos o comportamento do grupo, mesmo quando o grupo está errado. Tendência à inveja. Frequentemente, a inveja é mais poderosa do que a ganância como motivador de comportamento irracional. Excesso de confiança. Superestimamos sistematicamente nossas próprias capacidades. Tendência à privação. Valorizamos mais aquilo que acreditamos estar perdendo do que aquilo que podemos ganhar. Tendência à aversão à dor. Evitamos confrontar verdades desconfortáveis, mesmo quando isso nos prejudica. Tendência à superação de barreiras. Valorizamos mais aquilo que exigiu esforço para obter, o chamado efeito IKEA. Munger não inventou esses vieses. Kahneman e Tversky os descreveram academicamente, mas Munger os organizou em uma ferramenta prática, uma lista mental que você pode percorrer antes de qualquer decisão importante. Segundo ele, muitos desastres financeiros, empresariais e pessoais podem ser explicados pela combinação desses vieses operando em conjunto, o que ele chamava de Lollapalooza Effect, um efeito combinado muito maior que a soma das partes. Técnica prática 2. Lista de verificação de vieses. Antes de qualquer decisão importante, escreva em um papel os 3 vieses aos quais você é mais suscetível. Leia a lista em voz alta. Depois pergunte: algum deles está operando agora? Se sim, espere 24 horas antes de decidir. Técnica da inversão. Inverta. Sempre inverta. Essa é uma das dicas mais poderosas de Munger, e ele atribuía ao matemático Carl Jacob. A técnica se chama inversão. Jacob dizia: inverta, sempre inverta. Em vez de perguntar: o que eu faço para ter sucesso? Pergunte: o que eu faço para garantir o fracasso? Em vez de: como eu torno esse projeto bem-sucedido? Pergunte: o que tornaria este projeto um desastre absoluto? O princípio é simples. É mais fácil evitar erros óbvios do que acertar escolhas complexas. Munger dava um exemplo clássico. Se você quer ser feliz no casamento, não pergunte: o que faz um bom cônjuge? Pergunte: o que destruiria um casamento? Ciúmes, falta de comunicação, desonestidade, falta de admiração mútua. Uma vez identificados esses fatores, evite-os. Em investimentos, a inversão funciona assim. Não pergunte: quais ações vão subir? Pergunte: o que leva uma empresa à falência? Dívida excessiva, má gestão de capital, obsolescência tecnológica,
falta de vantagem competitiva. Evite empresas com essas características. Em decisões de carreira, não pergunte: qual profissão vai me deixar rico? Pergunte: o que tornaria minha carreira um fracasso? Escolher por dinheiro apenas, ignorar o aprendizado contínuo, queimar relacionamentos, não construir rede de contatos, evite esses caminhos. Há uma base acadêmica robusta para a inversão. O estudo de Kahneman e Tversky de 1979 mostrou que os seres humanos são muito melhores em identificar perdas potenciais do que em calcular ganhos futuros. A inversão usa essa assimetria a seu favor. Em vez de lutar contra a aversão à perda, você a transforma em uma ferramenta de análise. Técnica prática 3. Inversão. Pegue uma decisão que você precisa tomar. Escreva uma lista de 10 maneiras garantidas de fracassar nisso. Depois, leia a lista e pergunte: estou fazendo alguma dessas coisas agora? Se sim, pare imediatamente. Aprender com os erros dos outros e simplicidade radical. Munger mantinha o que chamava de arquivo de estupidez, uma coleção de casos reais de decisões catastróficas. Sempre que podia, lia biografias, histórias de negócios e estudos de caso de fracassos. A lógica é simples. O número de erros que você pode cometer pessoalmente é limitado. O número de erros que outros já cometeram é virtualmente infinito. Por que não se beneficiar dessa base de dados? Técnica prática 4. Arquivo de estupidez. Crie um documento ou uma pasta onde você registra casos de fracassos alheios. Empresas que faliram, carreiras que desmoronaram, decisões catastróficas. Uma vez por mês, releia esse arquivo. O conhecimento dos erros dos outros é infinitamente mais barato do que cometer os seus próprios erros. Outra técnica recorrente em Munger é a simplicidade radical. Ele desconfiava de teorias excessivamente complexas. Muitas pessoas se perdem em detalhes enquanto ignoram princípios fundamentais. Um de seus conselhos: não permita que informações irrelevantes obscureçam os fatos realmente importantes. Clareza mental vale mais do que sofisticação aparente. Técnica prática 5. Simplicidade radical. Antes de tomar uma decisão, tente explicá-la para uma criança de 12 anos em 3 frases. Se você não consegue simplificar a ponto de uma criança entender, você provavelmente não entendeu o problema direito. Investimentos, integridade e aprendizado permanente. Munger também tinha princípios específicos para investimentos. Diferente de sabedoria convencional, ele não acreditava em diversificação excessiva. Quando uma oportunidade excepcional aparece, é racional concentrar capital nela. Ele preferia empresas com vantagens competitivas duradouras, moats, gestão competente, marcas fortes. Essa filosofia ajudou a Berkshire a construir posições históricas em empresas como Coca-Cola, American Express, entre outras. A integridade ocupa a posição central. Munger afirmava que reputação é um dos ativos mais valiosos. Construí-la exige décadas, destruí-la pode levar minutos. Honestidade não é apenas moralmente correta, é economicamente vantajosa no longo prazo. Sobre carreira, ele recomendava buscar independência em vez de status. Dinheiro não era um fim em si mesmo. O verdadeiro valor da riqueza é permitir autonomia, liberdade de pensamento. Ele disse: queria ficar rico para ser independente, não para consumir mais. O aprendizado permanente é outro pilar. Munger passava boa parte do dia lendo. Seu objetivo não era acumular informação, mas desenvolver sabedoria, quando diferentes conhecimentos são conectados em uma estrutura coerente. Síntese. Vou resumir as 5 técnicas práticas de Munger que apresentei. Técnica 1. Tabuleiro de modelos mentais. Combine princípios de pelo menos 3 disciplinas diferentes para analisar um problema. Técnica 2. Lista de verificação de vieses. Antes de decidir, percorra mentalmente os vieses: incentivo, consistência, reciprocidade, influência social, inveja, excesso de confiança, privação. Técnica 3. Inversão. Pergunte: o que garantiria o fracasso? E depois evite essas coisas. Técnica 4. Arquivo de estupidez. Registre e estude os erros dos outros. Técnica 5. Simplicidade radical. Explique sua decisão em 3 frases para uma criança.
O título do livro é uma homenagem a Benjamin Franklin. A frase que Munger repetia, inspirada em Franklin, é simples: vá para a cama um pouco mais sábio do que quando acordou. Me diz aí, qual dessas 5 técnicas, modelos mentais, lista de vieses, inversão, arquivo de estupidez ou simplicidade você já vai tentar aplicar essa semana? Deixe nos comentários. Alguns artigos estão na descrição. Então é isso. Inscreva-se no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.